entre nós, a pastora Cristina. Queremos louvar a Deus pela vida de cada irmão que está em casa, cada aluno, todos vocês que estão aqui, em nome de Jesus, amém? Vocês podem se assentar, glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a celebração, a partir de Atos dos Apóstolos. Veremos ali a ação divina sobre os crentes e vamos trazer essa importância para a nossa vida, de ter uma vida mais alegre por aquilo que Ele já realizou na nossa vida, amém? Glória a Deus. E eu queria convidar vocês a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, para falarmos de celebração. Vamos abrir 2 textos de Atos, a partir do capítulo 2, lembremos da promessa, a promessa da descida do Espírito Santo, se deu em um dia importante, que era uma festa em Israel, amém? E é interessante porque, para falar da celebração, nós temos que olhar para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e fará com os seus filhos. E Ele faz isso ao longo do tempo. Ele fez isso com Israel e a gente acompanha isso e vem acompanhando tudo isso, porque nós sabemos que quando tratamos das festas judaicas, nós estamos falando das celebrações, das solenidades divinas. A Bíblia chega a dizer, o Senhor chega a falar que estas são as minhas solenidades. Não é de vocês, são as minhas solenidades, são as minhas convocações fixas que eu estou fazendo a vocês. E nós vamos ver como é importante, e Deus quer que o povo dele tenha uma memória. O povo dele não pode ser esquecido, o povo dele não pode deixar de lembrar daquilo que ele fez. Pelo contrário, essas festas eram para lembrar do que Deus havia feito por eles ao longo da história. E Deus queria que essa memória fosse celebrada, porque à medida que eles celebravam a memória de algum feito, eles se renovavam. Eles se renovavam para coisas maiores. Amém? Então, as festas judaicas que têm a ver com a redenção, que têm a ver com a segunda vinda, com a primeira vinda de Cristo, e essas festas também têm a ver com um padrão de memória, um padrão de celebrações, amém? Bom, e aí, o livro de Atos, nós começamos a estudar aqui, já estamos na 12ª edição, e lembremos que quando o autor Lucas escreveu, ele escreveu dentro do contexto da época, o contexto de Israel, e Israel agora, ele está comemorando uma das festas chamada de peregrinações, que são festas que as pessoas tinham que sair, o judeu saía de onde estivesse para ir ao templo. Então, o Pentecoste é uma festa de peregrinar. Tinha gente de tudo que é lugar. Historiadores dizem mais de 1 bilhão de pessoas estaria ali em Jerusalém. Outros falam de 2, mas quer dizer, ali estava um número expressivo, até mesmo porque o número de conversões. Você vê que quando Pedro vai pregar, 3.000 pessoas aderem, se convertem ao Senhor Jesus. E isso acontece dentro de uma festa judaica. Aí no capítulo 2 de Atos, diz assim, ó, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, nós vemos aqui de cara, que o Espírito Santo desceu, quando eles estavam comemorando uma festa judaica, que era a festa do Pentecoste. Essa festa acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Eu vou falar das primícias depois. A festa das primícias acontecia, o israelita levava a primícia da sua renda, e aí então ele vai contar 50 dias. É interessante quando a gente fala do Pentecoste, porque Jesus, após sua ressurreição, ficou 40 dias com os discípulos. E aí agora ele disse, agora vão para Jerusalém. Lá em Jerusalém ficam mais 10. Quando eles completam os 10, aí fica 50, certinho. Aí dá o início da festa do Pentecoste. E aí agora, a maior colheita que terá
porque quando nas primícias o israelita ia ao sacerdote levar suas primícias, o sacerdote dava a ele uma promessa, que daqui a 50 dias, que era o período da colheita, Deus iria dar a ele de maneira a abundar. Então, quando Deus, no dia de Pentecostes, derramou o Espírito Santo, foi muito mais do que trigo, foi muito mais do que qualquer semente, foi o próprio Deus vindo tabernacular em nós, e isso foi feito no dia de Pentecoste. Glória a Deus. Amém? Agora, em consonância a isso, em Atos 13, como a gente fala de celebração, tem um versículo interessante aqui, versículo 13, 52, diz assim, ó, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, lembremos que, quando a gente fala isso dentro do livro de Atos, nós estamos falando de perseguições, um livro de muitas perseguições, mas eles transbordavam de alegria. Era uma alegria fruto do Espírito Santo. Então, você vê que a igreja primitiva era uma igreja que celebrava. A igreja primitiva era uma igreja que regozijava com muita alegria aquilo que Deus fez. Aí quando você vê aqui, Atos 13, no versículo 52, quer dizer, o que faz esses perseguidos, o que faz esses homens, esses discípulos, estar cheios de alegria? Isso é um coração que celebra, um coração alegre, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Glória a Deus. Então vemos que a igreja primitiva, ela era uma igreja que celebrava, porque você imagina, o que leva um povo como esse a estar transbordante de alegria em meio a grandes perseguições? Nós temos ali, numa narrativa de muitas perseguições por parte judaica, perseguições no Sinédrio, perseguições na praça, Herodes vai matar Tiago, na vista de todos, prisões, Pedro vai ser preso, quer dizer, você começa ali, muitas perseguições, o Estevão é morto, mas mesmo mediante a tantas aparentes tragédias que a gente lê, mas você vê os discípulos transbordando de alegria. Por quê? Porque para eles agora, o que importa é esse padrão de reconhecimento do que Deus fez por eles e do que Ele ainda fará. Porque há coisas, nós vamos ver nessas festas, que Deus fará na nossa vida, na sua segunda vinda, como um novo corpo, a glória vindoura, a aparição do Salvador, quando Ele vem e declara, olha, tudo foi perdoado. Amém, gente? Glória a Deus. E aí nós temos que, a partir do que estamos lendo em Atos, caminhar um pouco. Nós temos que andar um pouco até o Antigo Testamento e ver que isso acontece desde lá de trás. Desde lá de trás, isso acontece. E é interessante, quando abrimos, eu gostaria que vocês deixassem marcado aí, mas que abríssemos o livro de Levíticos, capítulo 23. É o único capítulo da Bíblia que traz a ordem dessas festas. Há outros textos na Bíblia, em Deuteronômio, em Êxodo, que traz as festas judaicas. Mas aqui em 23 de Levítico, traz uma relação contínua das festas. Agora, deixa eu só falar uma outra coisa importante a vocês. Aqui estamos falando de 7 festas judaicas. Só que nós sabemos que no decorrer do tempo, houveram outras festas que surgiram além dessa. Por exemplo, a festa da dedicação. É uma festa que não está na Bíblia. Não está aqui, mas é uma festa que foi comemorada, inclusive Jesus estava, no Novo Testamento você vê essa festa, quando ele vai lá e vê aquela situação toda no templo, e vai chutar os cambistas, ali era uma festa da dedicação. Isso veio desde o tempo dos Macabeus. Quando Epifânio entra no templo e quer sacrificar um porco no templo, que era o templo sagrado, então uma família dos Macabeus, eles vão limpar o templo, e isso vai ser comemorado, vai ser comemorado numa festa, que você verá essa festa lá no tempo de Jesus, como a festa da dedicação. Então, eles celebravam que o templo foi dedicado para ser santo, para ser puro, e não poderia, de maneira nenhuma, ter impureza no templo. E isso também vai acontecer, e tem dentro dos escritos judaicos. Por exemplo, o Purim. Purim também é uma outra festa comemorada. Agora, recentemente, Israel se comemorou a festa do Purim.
Então, Israel comemora várias festas além dessas, e todas elas têm um padrão de memória, de agradecimento por aquilo que Deus havia feito por eles. Amém? E aí no capítulo 23, é onde a gente inicia, diz assim, ó: depois falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhe: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, essas são as minhas solenidades. Perceba, ele não tá, isso aqui, gente, não são feriados que a pessoa vai para um sítio, que a pessoa vai para um shopping, vai para a praia. Não, 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 não. Ele está dizendo aqui, ó, essas convocações, essas festas, tem Bíblia que traduz para festa. Quem aqui está escrito festas? Outra solenidade. No hebraico, o termo é moedim, ou no plural, moedim, que significa o quê? Significa uma convocação de memória. Olha ali, ó, minha solenidade, convocações fixas do Senhor, que vocês proclamarão como convocações sagradas no seu devido tempo. Olha só que coisa, que expressão. Estas são minhas, ou seja, não são de vocês, no sentido de que eu faço o que eu quero. Não, são minhas solenidades. Eu quero que vocês parem e celebrem. Eu quero que vocês parem e celebrem o que eu vou fazer, o que eu fiz e o que farei por vocês. Amém? Tanto que a festa, essa instrução que Moisés está dando, porque recebeu do Senhor, terá instruções que eles só vão celebrar quando entrar na terra prometida, como as primícias, que lá eles vão plantar, lá eles vão colher. Quem está entendendo isso? Amém? Então essas são as minhas festas, são as minhas celebrações. E ele diz mais, porque não é feriado comum, isso aqui é um encontro com memória, é um encontro para poder lembrar. Nós, principalmente o latino-americano, tem uma memória muito curta, não lembramos das coisas, esquecemos muito das coisas. E Deus quer com o israelita e conosco que temos que ter um padrão de memória. Nós não podemos esquecer. Você viu o que o reverendo fez aqui no início? Celebrou. Celebrou. Por quê? Porque esse feito veio de Deus lá atrás, naquele dia, quando ele sobe nesse altar, faz um desafio financeiro, os irmãos atendem. Quer dizer, ele sentiu o peso no coração, porque viu Deus agindo no coração. Então tem que agora dar o destino correto. Então vocês imaginam, não tem que ser celebrado? Agora, isso é para a nossa vida. Você tem muitas ações divinas na sua vida para comemorar, para glorificar a Deus, para celebrar. Amém, gente? E aí, quer dizer, quando nós olhamos os filhos de Israel no capítulo 23 de Levíticos, então ele está aqui trazendo agora 7 festas que deveriam ser completamente observadas. Deveriam observar a Páscoa, deveriam observar a Páscoa, deveriam observar os pães asmos, que é a festa dos pães asmos, deveria observar as festas das primícias, deveria observar a festa do Pentecoste, ali eu coloquei o nome em hebraico, o Pessah, que é de 14 e 15 do mês de Nissan, os asmos, que é o Hag Matzah, quer dizer, Hag é festa. Nós temos um profeta, o Hagai, que é o Ageu, né? É a mesma raiz da palavra, o Yom HaPurim, que é a primícia, e nós temos o Pentecoste, nós temos depois a expiação, ou para outros, o Yom Kippur, que é uma festa, pastor? É uma festa também, só que era uma festa que era proibido agora, músicas, alegria, porque eles tinham que sentir como eles são pecadores e que Deus iria providenciar a cobertura do pecado e a aceitar a relação através do sangue da expiação. E depois nós temos as trombetas, nós temos as festas das trombetas, o Yom Teruah, nós temos a expiação, já falei, o Yom Kippur, e nós temos o tabernáculo, que é o Sukkot, as festas dos tabernáculos. Então, são 7 festas que Israel iria comemorar, e cada festa traz um padrão de lembrança daquilo que Deus fez por eles. Então Deus queria que eles lembrassem e não esquecessem. Agora, antes de adentrarmos a festa, nós temos que mostrar o seguinte, que lá em Deuteronômio, olha o que, essas festas, essas lembranças, elas não poderiam ser apagadas da memória,
Porque nós somos muito tendentes a apagar da nossa memória aquilo que Deus fez, ou então dar glória para o acaso. Você foi livre, e falou assim, mas isso aí também é porque eu fui mais esperto. Olha só, está dando glória para o acaso. Não, você conseguiu essa ação de Deus na tua empresa, mas também eu sou muito inteligente. Quer dizer, está dando glória para o acaso. Tudo que acontece na nossa vida é o Senhor que faz. Tudo, tudo, desde as mínimas coisas, é Deus que realiza na nossa vida. Você não pode ter esse coração orgulhoso e dizer, não, mas é minha inteligência, é porque eu fui bom nisso. Não, gente. E isso a gente aprende com a palavra e aprende com o nosso reverendo a celebrar, a reconhecer. Você vê que tudo o reverendo está sempre se ajoelhando? Porque está agradecendo. Está agradecendo a quem? Ao Senhor. Amém? No capítulo 7 de Deuteronômio, o capítulo 7, o versículo 18 e o versículo 19 é interessante, porque ele diz assim, olha, vocês acharam? Capítulo 7, versículo 18, diz assim, se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenha temor, não deixe de lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Olha o que ele disse, não deixe de lembrar. O quê? O que o Senhor teu Deus fez a quem? Fez a Faraó, olha aí, fez a Faraó e a todos os egípcios. Se você passar para o capítulo 8, versículo 2, ele vai dizer assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Quer dizer, lembrança. O versículo 11 diz assim, ele volta, guarda-te para que não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno. Você percebe? A temática bíblica é lembrem. Você tem que lembrar. Lembrar para quê? Para celebrar. Lembrar para quê? Para celebrar. Daí Deus criou um padrão de memória. Que eles celebrariam isso em festas. Celebrariam isso em festa. E essa palavra celebrar, que vem do hebraico, né, um encontro de memória, aparecem, gente, mais de 50 vezes no Pentateuco. A palavra celebrar. Mais de 50 vezes eu contei no Pentateuco. E no capítulo 23, só no 23, aparece Moedim 11 vezes. A importância de levar o povo a uma cultura de celebração, a uma cultura de reconhecimento, encontro para recordar o que Deus fez. E nós temos muitos encontros, os nossos moedos do Gramacho são inúmeros, né? Temos muitos momentos, por exemplo, esse aqui é um momento de celebração. É um momento de encontro. O Atos, essa escola de Atos, como Deus tem renovado pessoas no Espírito Santo. Tem uma moça aqui que foi batizada no último encontro, não foi? Você foi batizada, não foi? Olha só, como temos que padrão de celebração. Minha amada, vamos entrevistar ela ali, filho? Se você quiser levantar, pode vir aqui, tá? Pode chegar mais para próxima aqui da gente. Amém. Primeiro, como é seu nome? Bom dia. Bom dia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Reverendo, os irmãos. Meu nome é Elisa. Quem te ganhou para Jesus? Eu já sou da igreja há muito tempo. Eu vim para cá quando era adolescente, com 15 anos. Sim. E eu retornei através da missionária Edilza. Missionária Gilza, amém. E aí, no sábado passado, foi sábado ou foi domingo? Você veio? Domingo passado. Foi no domingo, você foi batizada com o Espírito Santo. Como é que foi essa experiência? Foi transformadora, foi renovadora, né? Glória a Deus. Eu estava buscando há muito tempo e eu já nem esperava, né? Eu achava que não era mais para mim, né? E eu pedindo resposta, Senhor, me responde. E eu estava, nesse dia, muito cansada, um cansaço muito grande. Eu até falei com a missionária
que depois do batismo eu senti como se eu tivesse tomado um tônico, que as minhas forças, né? É o dunamis, é o poder. Voltaram e eu senti muita alegria. Eu falei no testemunho até que eu fui dormir rindo, acordei rindo e Glória a Deus! E é uma alegria muito grande, é uma emoção muito grande. Então, depois do batismo, para cá, sua vida mudou. Mudou, é. Glória a Deus. Poxa, que especial, parabéns. A forma de ver as pessoas, né, com o amor de Cristo, de entender que, às vezes, não o mal que fazem não é a pessoa, é a influência, né, o pecado. Então, tem sido uma benção. E você já está aqui de novo, já no próximo Atos, daqui a pouco está no próximo, se tiver. Amém. Parabéns, Deus te abençoe, Obrigada. tá? Amém. Obrigado. Que legal, né? Glória a Deus. Quer dizer, olha que encontro maravilhoso de celebração, de memória, com tudo aquilo que Deus está fazendo em nome do Senhor Jesus. Então, voltemos para Levíticos. Nós já vimos que eles iriam ter que recordar, tem que celebrar, fazer esse esforço na memória para lembrar aquilo que Deus realizou na vida deles. E é interessante que quando fala do que Deus fez na vida deles, o motivo da celebração é muito mais do que aconteceu no Egito. Você vê, começa no Egito, a libertação da escravidão, e dali você pode perceber que a celebração, ela vem bem antes. Porque quando Deus começa a lembrar os israelitas do que Deus é para eles, vem bem antes. Porque eles fazem uma trajetória de como Deus guardou um povo, e ele diz que não era povo. Ele falou, eu escolhi vocês, vocês não eram povos. Quer dizer, mas Deus deu uma nova identidade. Tanto que nós vamos ler depois, lá em Êxodo 12, quando Deus vai libertar Israel do Egito, Deus vai falar para eles o seguinte, agora, esse vos será o primeiro mês do ano. A vida de vocês começará a partir daqui. Por isso que tudo na nossa vida começa a partir da redenção, a partir da obra que Deus fez para a gente. É a partir dali que nós vamos explodir. Você viu o que ela falou? Ela disse que ela foi batizada, ela estava desanimada, aí na adolescência se desviou, aí agora voltou para Jesus, a missionária Gilza em cima dela, trouxe ela. Aí ela que é batizada com o Espírito Santo, e ela sentia um cansaço muito grande, né? E aí, depois que ela é batizada com o Espírito Santo, pronto, ela agora dorme, rindo, acorda, rindo, alegre, entendendo tudo. Quer dizer, olha quanta coisa gloriosa tem acontecido na nossa vida. Agora, é interessante que eu anotei algumas frases do nosso reverendo quando ele fala sobre celebração. Eu sempre trago aqui para a gente, antes de adentrar as festas. A primeira que eu achei interessante é que ele disse que uma pessoa que celebra traz contentamento a Deus. A pessoa que celebra, Deus sente alegre, feliz. E ele diz assim, uma pessoa que não celebra, não traz o contentamento em Deus, nem alegria, e no final ele ainda decai da fé quando a tribulação aparece, por falta da celebração. E aí ele diz mais, quem comemora se renova e atrai novas bênçãos. São frases do nosso reverendo. E aí ele diz uma outra frase, ser generoso é sair de nós mesmos e fazer algo concreto para o outro ser humano. Então, isso são frases que o reverendo ao longo desde o ano passado tem falado sobre celebrar, celebrar, celebrar. Então, nós temos que ter esse padrão de memória, porque vamos trazer contentamento em Deus. Vamos trazer contentamento em quem? Em quem? E é interessante, antes de eu ir para Levítico, quando a gente fala assim de motivo para a celebração, no Deuteronômio 24, esse é um versículo um capítulo muito especial para a gente ler e reler, porque aqui Deus vai falar para eles sobre essa situação da celebração. Aí no 24 direitinho, o 24:18 já diz assim, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faça isso. Olha só, pelo que te ordeno que o quê? Faça. Aí o 22 assim, lembra-te-á que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faça isso. Percebe que ele está mandando, ele está ordenando a celebração. Aí no capítulo 4 de Deuteronômio, ele dá uma lista para refrescar a memória do israelita.
Por que eles deveriam comemorar? No capítulo 4, versículo 32, olha só que coisa gostosa, gente. 4:32, ele diz assim, ó, a partir do 31 diz assim: porquanto o Senhor teu Deus é Deus de misericórdia. Olha que coisa especial. E não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Ao 32. Por quê? Porque pergunta agora aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem, olha aí, sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais, olha só, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu como esta. Ele vai dizer o quê? Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus, falando no meio do fogo como tu ouviste e ficou vivo. Ele está dizendo, pergunta por aí, se tem algum povo que ouviu a voz e ficou vivo. Claro que não. 34. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com prova, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Você vê, a lista do louvor, da graça, era muito grande. Era muito grande. Eles deveriam fazer isso, e deveriam fazer com prazer, com sacrifício, com honrarias ao Senhor. Aí voltemos ao versículo, ao capítulo 23, que aí nós vamos adentrar, como eles fariam, como é que eles vão fazer isso tudo. Como eles vão celebrar todas essas manifestações milagrosas de Deus na vida deles. Capítulo 23, vocês acharam aí? Glória a Deus, hein? Aí no capítulo 23 é interessante, porque nós vamos fazer uma leitura, tá, gente? Uma leitura, acompanhem. O capítulo 23 vai falar sobre essas solenidades, esses encontros com memória. Nós lemos o 2, vamos ler o 3 em diante. Ele vai falar aqui, ó, 6 dias obra se fará, mas o 7º dia, sábado de descanso, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, sábado do Senhor em todas as habitações. Aí começam as festas. Olha só o 4. Estas são as minhas solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei no tempo determinado. No primeiro, olha só, no mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Ao 15 dia desse mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra fareis. Mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. O seguinte dia, sábado, moverá o sacerdote. No dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, e um holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. A sua libação de vinho e 1/4 de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo é para vossas gerações em todas as vossas habitações. Ao Pentecoste. Depois, para vós, contareis deste dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, serão 7 semanas inteiras, até o dia seguinte. Então, presta atenção, se contava 7 semanas e mais um dia seguinte. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha, serão levados e cozidos, primícias são ao Senhor.
Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano e um novilho, e 2 cordeiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Olha isso. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para o sacrifício do pecado. Então, o sacerdote os moverá com o pão da primícia, por oferta movida perante o Senhor, com 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor, para o sacerdote. E naquele mesmo dia, apregoarei que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegarde a cega da vossa terra, não acabará de cegar os cantos do seu campo, nem colherá as espigas caídas da cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor. Olha isso aí, a celebração deixa você generoso. Aí começa outra festa, 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, no mês 7º do primeiro do mês tereis descanso, memória de júbilo, será uma santa comemoração. A memória da jubilação aí é o toque das trombetas, tá? Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais, agora a expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é um dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia não afligir, será extirpada do meu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é, pela vossa geração, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E vamos entrar no tabernáculo. E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: ao 15 dia desse mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. O primeiro dia haverá santa convocação e nenhuma obra fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis uma santa convocação e fareis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra fareis. Estas são as solenidades que apregoarei para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual o seu dia próprio. Amém? Cada qual no seu dia próprio. Então eles deveriam celebrar. Isso é interessante porque na Páscoa eles celebrariam que foram libertos do Egito, eles eram escravos. O Senhor nos libertou aquele povo pelo preço de outrem. Quer dizer, a graça salvadora do Senhor vai tirar os filhos de Israel ali e vai livrar eles da morte. Porque quando o anjo da morte passava para matar os primogênitos, quando via o sangue na porta, eles vão ficar livres e não vai matar os filhos de Israel. Os asmos, eles vão celebrar que esse Deus, com mão forte, livrou de maneira abrupta e avassaladora, tirou os exércitos israelenses, o povo de Israel, de dentro do Egito, de maneira milagrosa, tá? De maneira milagrosa, através de mão forte. Nas primícias, é interessante porque eles estavam oferecendo ao Senhor o que era fruto de cumprimento das promessas. Eles que não estavam errantes no deserto, agora estavam na terra que Deus havia prometido e colheram, e as promessas que o Senhor fez desde Abraão se cumpriu, então eles celebravam isso. No Pentecoste, eles dedicaram suas primícias a Deus há 50 dias antes, então eles vão celebrar agora a colheita de forma abundante que Deus faria após 50 dias. E depois a expiação.
que é o dia de lamento, era um dia de contrição. Na expiação, eles viam que Deus aceitou o sacrifício feito por Arão. Deus havia aceito, fazendo com que seus pecados fossem cobertos. Isso era um momento de celebrar, era um momento de celebração. Nas trombetas, ao tocar as trombetas, eles iriam lembrar que eles eram o único povo da terra em que Deus veio se relacionar com eles. As trombetas eram tocadas para anúncios. Nós vamos depois caminhar nas festas da trombeta, veremos como Deus mandou que tocasse o chofar para congregar os filhos frente à tenda da congregação, e ali Deus falava com eles. Eles também eram conclamados por trombetas de prata para obra civil, aquilo que Deus tinha como orientação. Então, eles tinham que celebrar que eram os únicos povos da terra que recebiam orientações do alto. Amém? E os tabernáculos, eles também tinham que celebrar, ao comemorar essa festa do tabernáculo, eles iriam lembrar que estavam no deserto, viveram no deserto em cabanas, e agora estão na sua casa, estão na sua terra, como cumprimento daquilo que Deus havia dito. E eles lembrariam que durante 40 anos moravam em cabanas, mas agora Deus preparou para eles casa em uma terra que eles agora ganharam, foi ofertado a eles. Então essas festas são celebradas. Essas festas são celebradas a Deus, e eles viviam isso dentro da íntegra. Você lembra, você percebe aqui na leitura que faziam isso com sacrifícios, faziam isso com ofertas, faziam isso, literalmente um culto de 7 dias. Eles cultuavam, adoravam, paravam para a Páscoa. Agora, essas 7 festas têm a ver com a nossa redenção, porque nós vamos encontrar Jesus nas festas judaicas. Em cada festa nós encontraremos o Cristo. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro que era comido lá em Êxodo 12, o cordeiro tipificava o cordeiro Jesus Cristo, sem defeito, que tirou o pecado do mundo. Não só cobriu, mas tirou. Então nós vamos caminhar, vamos encontrar Jesus ali. Vamos encontrar Jesus nos asmos, porque ele é o pão sem fermento. É o ser divino que veio aqui sem pecado e levou com ele todos os nossos pecados. Então vamos encontrar Cristo na festa dos pães asmos, mas encontraremos Cristo também nas primícias. Ele é o primeiro molho aceito por Deus que ressurgiu dos mortos, e atrás dele novas colheitas, que foi a mim, foi você, foi todos nós. Glória a Deus. Agora, ele também está no Yom Kippur. Ele aparecerá a segunda vez sem pecados. Assim como Arão voltava, só que Arão voltava ensanguentado. Quando a nação de Israel ficava do lado de fora, aguardando a volta do sumo sacerdote, quando ele voltava e aparecia lá fora, há um contentamento de júbilo na nação. Qual é? Deus aceitou o sacrifício. Só que Arão, quando apresentava, mostrava a eles que aquele sacrifício teve um sangue, ele estava banhado do sangue, mostrando: o pecado de vocês está nesse tabernáculo, foi espargido nas paredes, dos tecidos, dos utensílios. Cristo, quando aparecer, aparece sem pecado. Quando ele voltar, ele diz: olha, aquilo que vocês de antegozo tiveram, eu quero declarar para vocês, não há nada contra vocês mais, porque eu tirei tudo. Limpei tudo, e estou aqui para testificar que o Pai aceitou. Aleluia! Vemos isso no Yom Kippur. Amém? E também vemos nas trombetas. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, diz: ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, o que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, encontraremos com ele. Então você começa a analisar, você encontra Cristo em cada festa. Por isso que essas festas têm a ver com a redenção. Glória a Deus. Aleluia. E aí, meus amados irmãos, lembremos algumas coisas muito importantes. Por quê? Parte dessa festa já se cumpriu na primeira vinda de Jesus. E a outra parte da festa vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Amém?
E é interessante que a palavra celebrar, o moedim no hebraico, quando vamos para o Novo Testamento, ele tem uma raiz interessante, que é agora a ação de graça. Daí nós temos o modelo bíblico de alguém que mais celebrou no Novo Testamento. Nós temos o modelo da celebração. E quem vocês acham que é o modelo da celebração do Novo Testamento? Jesus Cristo. Jesus celebrava como nunca, meus irmãos. Quando começamos a olhar a vida do Salvador, ele em tudo dava graças. Em tudo ele celebrava. Vamos abrir a Bíblia em João 11. João 11. Ô William, pode botar o horário em vez do cronômetro para mim, por favor? Já, sim, obrigado. Sim, senhor. Glória a Deus. A Daiane é sempre boa, né, lembrando a gente. Daiane. 11h41. 11h41. Quem achou? Ô, glória. Olha só, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te por me ter o quê, gente? Acharam? 11h41. Por me ter ouvido. Pai, graças te dou, porque sempre me tem o quê? Ouvido. Olha o 6:11, olha o capítulo 6. Pega o capítulo 6. Acharam o capítulo 6? Amém? Deixa eu ver se é o versículo 11, se eu não me perdi. Espera aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha só. E Jesus, tomando os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente todos os peixes, quanto eles queriam. Quer dizer, você tem duas ações assim aqui de Cristo, mostrando que o nosso modelo de graça, de alguém que celebra, é o próprio Cristo. Ele agradece porque Deus sempre o ouve, agora agradece por uma outra ação milagrosa que ele mesmo realizou no poder do Espírito Santo. Então você vê que Cristo é um modelo, e os apóstolos caminharão nisso. Quando a gente começa a ler, a partir do Antigo Testamento, você vê essa ação de graça, você vê que os apóstolos ensinavam a igreja primitiva a agradecer pela salvação, agradecer pela própria vida dos apóstolos. Você vai ver isso. Você vai ver os irmãos da Galácia louvando a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Louvando a Deus pela vida do apóstolo Paulo. A gente chega aqui e fala que nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. Aquilo ali é muito bíblico. Porque os crentes da Galácia faziam isso com o apóstolo. Porque para eles, imagina, está dentro de um ministério como esse. Eu me sinto agraciado. Eu me sinto agraciado. É isso que os irmãos da Galácia sentiam. A graça de pertencer ao ministério do qual tinha como homem de Deus o Paulo. E nós temos o nosso Paulo aqui. Glória a Deus. Amém. E aí, quer dizer, quando a gente começa a caminhar um pouquinho, nós já tivemos uma aula aqui muito especial, eu gosto muito dessa aula, o reverendo já, às vezes, sempre passa para a gente, para os pastores, é a aula Isso aí, esqueci a palavra. Fidelidade e lealdade. Fidelidade e lealdade. Por quê? A gente aprendeu ali, a pastora Ana falou uma vez, Pastor Ivan já está de volta. Pastor Ivan está de alta! Glória! Dá um microfone. É celebração. Orações respondidas. Celebração, celebração, celebração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus pela volta do pastor Evandro.
Agradeço a todos que oraram, todos que intercederam. Agradecemos a 1 milhão de vezes ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agradecemos aos profissionais de saúde, todos que atuaram intensivamente, né? Mas com certeza que Deus seja honrado, porque houve verdadeiramente um grande milagre. Um grande milagre. Deus nos devolveu o pastor Evandro. Muito obrigado, Senhor. Amém. Ô, glória! Muita emoção, hein? Pô? Poxa, que vitória. A gente orou muito, pastor Evandro. Poxa, que vitória, que vitória, que vitória. Aleluia! Glória! Oh, glória. Amém. Só celebrar, né? Só celebrar. Então, voltando. Então, na aula, se fala ali, e eu li lá na aula, eu tomei nota disso para essa palavra, Romanos 1, 21, não vamos abrir, mas eu vou citar a vocês, é que nós já nascemos com uma cultura de ingratidão. A gente já vem para a igreja com uma cultura de não agradecer, não celebrar, de não, sabe, às vezes nem muito obrigado a gente fala. Isso no cotidiano. Então, a cultura que a gente vem lá do mundo é de ingratidão. Não é uma cultura de celebrar, não é uma cultura de agradecer. Não, não é não. Então, quer dizer, nós precisamos... Sim, senhor, meu reverendo. Muitas vezes as pessoas nem reconhecem. Tem pessoas que têm uma dificuldade de agradecer até quando Deus graciosamente... até quando Deus graciosamente... vem até nós através de pessoas. É verdade. Né? Através de pessoas. Que Deus, então, tem dificuldade de dizer obrigado, né? Dificuldade de dizer obrigado, dificuldade de reconhecer, né? Aí aquela história, se as pessoas, né, aquilo que foi dito lá em João, né? Se você não ama quem vê, como vai acreditar que você ama quem não vê? Se você não agradece a quem vê, como agradece a Deus, né? Então, retribuir, né, gesto de gratidão, né? Eu já vi muitas das vezes, muita coisa. O pastor segue pregando, segue. E aí, eu vou ler para vocês, não precisa abrir, diz assim, ó, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Então, a nossa natureza pecaminosa é uma natureza ingrata. É uma natureza de ingratidão profunda. Aí, quando você se converte agora, então você, pela palavra e pelo Espírito Santo, vai agora celebrar. Vai agora aprender a você colocar em prática. Você vai aprender agora a colocar em prática a gratidão, agradecer. Isso a gente aprende a partir de quem? De Cristo. Isso é tão sério que começa pela salvação. Nós temos que começar pela nossa salvação. Lá em 2 Tessalonicenses... capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e na fé da verdade. Então, nós temos aqui de cara o maior milagre para me motivar a ser alegre, a celebrar a salvação. Você foi salvo por Jesus. Às vezes você pode achar que a igreja primitiva, eu li a vocês o capítulo 13, dizendo que eles transbordavam de alegria, mas em meio à perseguição. O que leva a isso? É porque a relação interior deles, o que foi feito através do poder do Espírito Santo dele, gera esse estado contente sempre. E por isso que a gente pode estar enfrentando um coronavírus, a gente pode estar enfrentando, igual o nosso próprio reverendo enfrentou o vírus no corpo, a pastora Cristina, mas
contente, alegre por dentro, resolvido com Cristo. Por quê? Porque o que foi ofertado a nós, você foi livre, você foi salvo. Então, essa graça sobrenatural é o pilar maior para você subir e dizer, eu tenho motivo de sobra para celebrar. Porque eu fui salvo, porque eu fui livre. Você imagina, nós fomos livres. E é interessante que quando a gente estuda essa questão da graça de Deus sobre a Páscoa, da graça de Deus sobre a nossa vida, porque nós estamos vendo a graça de Deus como nunca na salvação. Amém, gente? E a Páscoa apresenta também uma lição grandiosa da redenção. Porque, em primeiro lugar, ela proporciona um antigozo da graça como força da salvação. Quer dizer, você já tem, eu já tenho, eu já sou salvo, eu já sinto o céu dentro de mim, porque o Espírito Santo está aqui, ó. Eu já tenho. Glória a Deus. Isso é motivo para a gente pular, adorar, reconhecer, viver, sabe, ter um coração mais alegre. Por isso que o crente não pode ser tristonho, carrancudo, sabe, desanimado, triste com a vida, porque nós já temos o céu aqui, ó. Mesmo que venha uma situação, o que é que acontece? Então, como nós estamos dentro do propósito eterno de Deus, é olhar para esses heróis da fé, é olhar para eles. Não é? O que é que faz com que Paulo, lá na cidade de Filipos, prisioneiro, açoitado, mas se levanta e começa a orar e a adorar a Deus? Então a gente tem que se lembrar disso, né? Porque a verdade é que nada pode nos parar, gente. Agora Deus pode nos tratar. O Senhor pode nos curar. Muitas das vezes a tribulação, ela vai ter finalidade pedagógica na nossa formação, no nosso caráter, né? A nossa sensibilidade em relação a outros seres humanos, a outras pessoas. Então, quando a pessoa se coloca na posição que Deus, quando a pessoa se percebe na posição que Deus nos coloca na pessoa de Jesus, que morreu naquela cruz e que ressuscitou, então a forma de reagir às coisas é diferente, não é? É diferente, porque Deus não é mentiroso. Ninguém nos ama mais do que Ele. Ninguém provou mais que nos ama do que Deus Jesus Cristo. Aleluia. E nós temos a Bíblia é o nosso mapa. Olhe para a Bíblia e vamos nos comportar, né? Nós olhamos ali para Abraão, né, as correções que Deus faz, o direcionamento é assim, né? Perdeu o emprego, acabou o mundo. Perdeu isso, não sei o quê. Um marido está contra. Ou um filho, não sei o quê. Nada disso, gente. O Filho de Deus nos amou, nos aceitou, deu a sua vida. Não é? Quer dizer, aí acontece uma situação, eu acho que eu vou largar tudo. Vou largar a igreja. Pô, se a pessoa fala isso, ela não conhece. Eu vou entender que ela não conheceu Jesus de Nazaré. Ela tinha um Cristo religioso. Cristo da religião, Cristo da denominação, mas não relacionamento com Jesus. Então, ninguém pode fazer sabe, eu vou largar tudo. Aí o Senhor não te segura não, meu irmão. Quando você diz que quer largar, Ele vai, sabe, quando disseram lá, vocês estudaram sobre o discípulo, quando o discípulo falou assim, eu vou embora, ele não vai não. Né? Parece aquelas mulheres que o marido tem amante, né? Tem amante, e ela, não vai não. Tá, então eu vou ficar com você e com a outra. Tá bom nada. Tá bom nada. Tem que ser exclusivo, né? Jesus quer exclusividade no coração. Ele quer exclusividade na alma. Amém? Não pode servir a dois senhores. Vocês entenderam ou não? E ele morreu. E ele disse que se eu morrer agora, eu vou para o céu. E se ele voltar agora, eu vou para o céu. Essa terra é isso aí que vocês todos estão vendo, gente. Esse mundo é isso aí. Então como é que vai ficar com raiva de Jesus? Então, o quê? Faça uma revisitação no Calvário, né? E comece a celebrar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Isso é tão interessante, né, irmãos? Porque quando a gente estuda a Páscoa,
nós percebemos que não foi os esforços, a redenção feita pelo israelita, não foi porque os esforços dos escravos israelitas, não, de maneira nenhuma. Nenhum conhecimento ou esforço da nossa parte é capaz de endireitar o que o pecado desvirtuou. Não, Deus que foi lá com mão forte e mudou tudo. Amém? Foi Deus que foi lá de maneira sobrenatural, lá nos filhos de Israel, pegou o sangue de outrem, não foram deles, foram de um animal, e deixou eles livres. E nós somos livres por causa do sangue do Filho de Deus que foi derramado em nós. Então, tudo veio de Jesus. Motivo para celebrar, motivo para adorar a Deus. E quando a gente olha para o israelita, você vê que eles foram salvos porque Deus lembrou da aliança que Ele mesmo fez. Quem fez foi Ele. Amém, gente? Glória a Deus. Por isso que nós vamos parar para o almoço, que a hora já passou. Mas está cedo, mas tem que parar um pouquinho. Vamos levantar para orar. Às 15 horas a gente volta, mas vamos levantar para orar? Fazer uma oração? Poxa. Sim. É verdade, sim, senhor. Dá tempo ainda de se inscrever. Tem várias pessoas nos assistindo. Dá tempo de você... Essa matéria vai continuar após o almoço, sim, senhor. Depois outras matérias. Então, é importante você que não se inscreveu, vocês que estão aqui, que conhecem pessoas, manda se inscrever, fala para ele da importância, e quem está em casa também. Manda se inscrever, porque Deus tem muita coisa aí, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos honrar o Senhor nessa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor fez até agora. Meu Deus, agradecemos pela celebração que tivemos aqui de manhã. Agradecemos pela a graça que tivemos aqui com o nosso reverendo de reconhecimento da grandeza de Deus. E agora está introduzindo esse tema de ser mais grato. Grato pela salvação, grato pelo que Deus realizou na nossa vida, grato pelas provas. Vamos aprender muita coisa aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, às 15 horas a gente volta. Lembremos, tem xerém, não tem? Está ali para a missionária para falar. Mas às 15 horas a gente volta. Amém. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina.